união dos seres e a alma do universo. Como substância primordial, o espírito é a matéria-prima do cosmo, o sal da terra, o alicerce primacial. Como luz imorredoura, a lei norteadora, o espírito far-se-á a luz do mundo, o aprisco das ovelhas, o reino de Deus em si. Rememorar a nossa origem primeva, compreender a nossa natureza divina e intuir a nossa real destinação, eis o seu real intento neste evento. Do livro Despertar da Consciência. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-se, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, nos instrui como uma universidade de almas e ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. O tema de hoje é querer, saber e amar. Mas como ela disse, deu a deixa de sal da terra à luz do mundo. A gente junta as duas coisas e faz uma só. Em primeiro lugar, gratidão infinita pela presença. Eu sei o esforço que cada um fizera para estar aqui neste momento. E vamos nos esforçar para fazer deste um momento especial, porque o nosso tema desse grandioso evento é a mediunidade do futuro. E para Allan Kardec, essa mediunidade é a intuição, e ele a usou. Ele começou no mais primitivo mecanismo das mediunidades, desde a de efeito físico até a vidência, clarividência, audiência, etc. E ele próprio terminou buscando diretamente na fonte, sem o auxílio de quaisquer intermediários. E como ele é o roteiro que temos dentro da doutrina dos Espíritos, a régua para que possamos medir, compreender e viver Jesus em espírito verdadeiro. E nós vamos caminhando até chegar em Francisco Cândido Xavier, que para nós outros, não sei para você, meu kids, e para vocês, é uma das encarnações de Allan Kardec. Não precisam acreditar, porque é o primeiro trato que fazemos diante das nossas exposições, ou antes, não acredite em nada do que dissermos. Está sendo gravado, de nossa parte em áudio, está um gravadorzinho ali em cima da mesa, e em vídeo, e onde citaremos as obras, e depois vocês consulte-as, para ver se estamos inventando, ou se tem algum sentido no que nós vamos falar. E Chico Xavier disse-nos
na obra Pinga Fogo, porque deu origem a um livro, a entrevista que ele concedera ao programa Pinga Fogo, que a mediunidade do futuro seria a intuição, quando ele afirmou. E depois, André Luiz, a mediunidade mais segura é a intuição pura. E para Carlos Torres Pastorino, a intuição é a médium entre nós, a alma que está encarnada, e a nossa consciência, que é a nossa totalidade. Para que eu possa buscar no próprio Espírito, que segundo Joana de Ângeles, sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. De modo que, quando Allan Kardec, na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, anota: mas não confie apenas numa tradução, ler várias, porque se ficar só numa, pode dar o azar de cair nesta: o homem é o corpo, ponto. E nas demais, com algumas discordâncias de palavras, o homem é um pequeno mundo, o diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Parece que faltou alguma coisa na primeira, não faltou? Vocês podem trombar em outras a palavra indução e noutra dedução. Parece que tem uma diferencinha básica, então nunca feche questão numa única tradução, que até hoje eu não conheço nenhuma 100% fiel aos originais que Kardec organizou para nós outros. Então não acredite em nada do que eu disser, é a primeira cláusula do nosso contrato. E a segunda, eu gostaria de falar muita coisa de pouca coisa, já que são 5 módulos, 5 palestras, umas maiores, outras menores. E gostaria de falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas ainda não aprendi. E se me permitir, como espírito imortal que sou, eu gostaria de acrescentar um ponto no conto de alguém. E quero dar também a minha contribuição do que eu entendi daquilo que vamos falar. Se todos os poderes da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Se o querer é fazer convergir todas as potências, toda a energia para o alvo que nós queremos atingir, para aquilo que queremos conquistar. Mas quais são esses poderes? Quais são essas potências? Mas sem o saber, o conhecimento profundo das forças que nós vamos coordenar e das leis que regem esta coordenação, nós podemos ficar aprisionados na própria criação. E acima de tudo, sem saber que o amor é a essência da vida. Ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. É a comunhão dos seres, o exercício de afetividade entre todas as criaturas. E ao mesmo tempo, a alma do universo, porque foi João, o evangelista, que afirmou que Deus é amor. De modo que, quando falamos de espírito com E minúsculo, estamos falando de uma das sementes, de uma das laranjas, somente de um pé daquele laranjal que vocês podem estar imaginando. Então é o que está encarnado. E eu não estou falando porque alguém me disse. Isso está em Kardec, não só na questão que eu citei de A Gênese, lá no capítulo 2, conforme vocês ouviram, mas começou no Livro dos Espíritos, na questão 455,
na dissertação do próprio Kardec, quando ele afirma: no processo de sonambulismo, nós deslocamos ou dissociamos a alma do seu corpo. E quando ela adquire a emancipação, distanciando-se do seu corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito. Olha para o outro, vê o seu corpo. E os laços, no plural, que os unem. Um que liga a alma ao corpo, que é transitório, e outro que liga a alma à sua consciência. E não foi só Kardec que disse-nos tal coisa. Na obra Bases Científicas do Espiritismo, de Ebbe Sajan, contemporâneo de Kardec, vejo meu espírito lá em cima e meu corpo lá embaixo. Eu devia estar num campo intermediário, olhando para o corpo, e o que o Kardec identifica é algo que me encanta. O corpo estava falando com o espírito, e o espírito estava dialogando com o corpo. E se eu fosse aquela alma, eu ficava com cara de bobo, porque eu não sabia nem o que era o corpo, e tampouco o que era a minha consciência, o espírito do qual eu faço parte. E ele não parou por aí. Na Revista Espírita, e colocamos em nosso primeiro livro, na página 39, ele narra que nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto eles mesmos progridem. E a alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-Chefe. Deu para entender? Vou na câmera lenta. Meu kids, nos dê a honra. Depois vocês vão lá na Revista Espírita, que ele vai dizer qual revista que nós tiramos. Vai lá e confira. Revista Espírita, setembro de 1868. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados, acréscimo nosso, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do Espírito-Chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. Entenderam direitinho? Se não entenderam, depois é só dar uma olhadinha na Revista Espírita. Isso, na época, me deixou em êxtase, porque eu estava com o pé na cova, porque não foi só essas informações que colhemos na obra de Allan Kardec, ou na obra dos Espíritos organizada por ele, porque ele nunca afirmou: eu sou o codificador da doutrina. Ele nunca falou isso. Está na Revista Espírita, está em A Gênese. Eu admito o papel de um humilde ser que organizou o que foi codificado. E a codificação é somente o livro dos Espíritos. As demais obras decodifica este livro. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte trata-se dos elementos gerais do universo, da nossa origem. A segunda, a natureza do ser. A terceira, leis morais da vida. E a quarta, bênçãos e consolações ou a justiça divina. Curiosamente, quem comenta ou decodifica a primeira parte é a 5ª obra, a Gênese.
A segunda parte, o livro dos médiuns. A terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta, nem céu e nem inferno, que é o nome original da obra. Não existe nem céu e nem inferno como lugares, mas sim como estados de consciência. E quando lemos revista como a de 1864, um artigo no mês de fevereiro, no qual, nesse artigo, ele narra que o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, ou melhor, em 2 meses. E em alguns dias foi Camille Flammarion na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. Se o meu corpo se renova totalmente cada átomo, se eu mudar o meu comportamento, eu me curo de todas as doenças. Simples assim, eu só tinha 2 meses de vida e encontrei esta informação. E depois encontrei em Camille Flammarion, porque eu não fiquei estagnado na obra, por mais ampla que ela fosse, segundo Leon Denis, porque é o conselho de Leon Denis, por mais vasta que fosse a obra kardeciana, não ficaria limitado a ela. Os espíritos não disseram tudo a Allan Kardec. Eles continuaram ditando por Leon Denis, por Camille Flammarion, por Gabriel Delane, por Alexandre Aksakov, por vários outros, que também citamos aqui, o Ebbe Sajan, Gustave Gelei, e etc., e até a atualidade. Porque nós sabemos que pode-se queimar os livros, como fizeram no ato de Barcelona, mas não se queima os espíritos que os ditaram. E se queimar uma obra, eles podem reconstruí-la muito melhor do que a que ali estava, porque a fonte não foi destruída. E nós ficamos imaginando, na visão de vários autores, muitos os chamam de maluco, mas me chamam também de louco. Então nós dois jogamos no mesmo time, que é o nosso amigo Carlos Bacelli, que ele afirma que Chico Xavier foi Platão. Mais tarde foi Allan Kardec, o druida. 260 anos antes de Jesus, o druida Allan Kardec. Mais ou menos 400 anos antes, Platão. Depois, João o Evangelista. Mais tarde retorna como Francesco, o Francisco de Assis. Mais além, Jan Hus. Logo mais, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E por fim, Francisco de Paula Cândido, ou para os íntimos, Francisco Cândido Xavier. Se vocês acreditam ou não, para mim não vai fazer diferença, vai fazer diferença para vocês, porque quando eu me vi fora do corpo, conversando com 3 eus, que não era eu, que tinha a solução para o meu problema, um até menos experiente do que a mim mesmo, e 2 muito mais experientes, tão experientes que quando eu aproximei do menos experiente dos 2, eu ajoelhei e beijei os pés. Foi quando ele me entregou este livro e um relógio. Por isso que eu uso o relógio até hoje, por conta desta mensagem. Relógio para me saber que tudo tem tempo para começar, para ser confeccionado e terminar. E ali ninguém estava falando. Eu estava vendo e dialogando. Mas foi eu que vi isso? Não, isso está em Kardec. Consulte a Revista Espírita de 1866, 2 artigos no mês de junho, chamados Sono do Espírito. Porque ele começou com isso na obra O que é o Espiritismo, na questão 127. Que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações.
Se assim é, nesta lição ou nesses 2 artigos, trata-se do Dr. Calais. Ele era médico quando encarnado. Ele deveria ter vindo aqui em Barra do Garças, viu, Melquides? Aqui na região, ou, quem sabe, no Brasil inteiro, ou mundo afora. Porque à época, a pessoa buscava a cura, ele encontrava a causa da doença no desvio moral da criatura. Mudava-se o desvio, a criatura sarava sem medicação. Será que foi só ele ou o pai da medicina fez algo semelhante? Hipócrates. A cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar-se da doença para poder sarar? E que seu alimento seja seu único medicamento. Ele também não usava medicamento. O pai da medicina. E eu fico imaginando hoje a coragem de médico fazer o juramento de Hipócrates e depois agir o contrário, destruindo o nosso sistema imunológico ao invés de fortalecê-lo. Ou tem muita gente que mentiu para nós, a começar por André Luiz e Chico. Embora tenha alguns centros espíritas por aí que falam que Chico era um obsediado. André Luiz, Emmanuel, obsessores. Tem, já trombamos com esse negócio aí. E falam que estudam Kardec. Eu não sei qual Kardec, mas dizem, afirmam isso. Divaldo é um obsediado. Joana de Ângeles, Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, todos obsessores. De modo que, quando entendemos essas realidades, não nos chocamos com certas situações. E o Dr. Calais desencarna ou morre fisicamente, porque tudo morre para renascer, para se renovar, conforme a 5ª lei moral, a lei de destruição. E ele se vê fora do corpo, agora curando almas, e não mais corpos. Mas de repente, ele se vê dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta alguma coisa e eles respondem. E quando eles responderam, ele percebeu que ele estava respondendo para ele mesmo. A isso chamamos a consciência e é o que nós aprendemos a acessar. Como estudo acadêmico ou estudos acadêmicos, temos apenas o 1º ano primário incompleto. E o nosso primeiro livro foi considerado pela pós-doutora Adriana Rochas, de Dourados, Mato Grosso do Sul, como uma tese de doutorado. Como? Um semi-analfabeto, entre aspas, pode organizar uma obra com essa complexidade. Porque saímos do corpo. Além de conversar com nossa consciência, acessamos o livro original, o livro de onde tiramos 2 e vai sair pelo menos mais um. Ele tem 23.743 páginas. E aqui tem menos de 400 e outro um pouquinho mais de 600 páginas. E o que ficou lá que não pode ser trazido ainda? Com o que está aqui, parece absurdo o que está escrito, não parece? Como eu faço para falar do Evangelho aos meus órgãos, que são vivos e educáveis? Mas não fui eu que disse, foi Emmanuel, que está na obra Pão Nosso. Na lição Socorre a Ti Mesmo, lá nos 2 últimos parágrafos. Pregue o Evangelho do Reino aos teus órgãos, eles são vivos, eles são educáveis. Então fizemos um preâmbulo, que é para todo o evento. E agora vamos ficar aqui falando dos potenciais da alma, até porque amanhã vamos falar que o amor é a alma da vida, e vamos fazer a trajetória de fato, de sal da terra à luz do mundo, mas vamos dar já algumas informações hoje. E depois, quem cura quem? Jesus nunca curou ninguém, curou?
Pelo menos eu nunca encontrei onde ele falou, eu curei você. Mas sempre a sua fé te curou. Não é isso que vemos na Bíblia? O reino de Deus está dentro de vós. E Joana de Ângeles, Emmanuel, descobriram que o reino de Deus é o Evangelho. E se o Evangelho está dentro de nós, segundo Miramês, Deus e o Cristo também estão. E o Evangelho para Emmanuel, ele está em nossa consciência, em nosso coração, só que em nosso próprio espírito. Para Joana de Ângeles, é um repositório de força, vitalidade e vida. Então, quando falamos de potenciais, começamos a falar do pensamento, não é um potencial da alma? E o que é o pensamento? Como ele é criado? Alguns de vocês já leram o Evangelho segundo o Espiritismo? Pelo menos algumas lições. Já parou um pouquinho na lição Caritas e pensou um tanto mais? E numa das traduções, o Espírito Caritas afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. Como é isso? Uma virtude e mais interessante não é isso. No capítulo 19 fala que a fé é mãe de todas as virtudes. Para ser mãe, deu à luz a elas, porque gestou. E parece absurdo, mas é mais ou menos assim. Consulte o item 23 do capítulo 27. A oração é a primeira filha da fé. E para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos. Desejos que para André Luiz são pequenas entidades tomando a forma correspondente. Porque o desejo é um dos potenciais da alma. É um dos potenciais ou departamentos da mente. Aliado à inteligência, o poder imaginativo, a memória e etc. E para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos que viajam do coração para o cérebro, ou da emoção para os pensamentos, ou para a mente, para ser mais exato, e quando chega na mente se transforma em pensamentos. Vocês sabiam que os pensamentos são filhos da oração? E a oração filha da fé? Eu não sabia, mas isso está nesses autores e está em nosso segundo livro. Basicamente tudo que vamos falar estão nos livros sintetizados. Foram compulsados mais de 4.000 obras no plano físico e no espiritual. Muitas não existem porque foram queimadas as bibliotecas. Outras estão mutiladas, como o livro mais adulterado que existe na história. Vocês sabem qual? A Bíblia. Tem 14.263 interpretações e até hoje nenhuma tradução literal, segundo Ramatiz. Mesmo assim, sobrou muita coisa sem adulteração, porque a encarnação era explícita na obra até o ano de 553, que a rainha Teodora pediu para Justiniano, o imperador, a imperatriz, melhor dizendo, retirar, porque alguém falou: nós vamos dizer que você era prostituta, e para ninguém saber da sua origem, você mandou matar 500 amigas suas, e você vai pagar por isso nas próximas encarnações. Para o povo não saber daquilo, mandou retirar. Mas ainda não ficou? Quando nós olhamos alguns trechos, principalmente esse,
o que dizem os homens a respeito de mim? O que pensam que eu sou? Uns falam que você é Jeremias, outros, um profeta que voltou, o Elias. E ele direciona depois de cada um falar alguma coisa para Pedro. E tu, Pedro, ou Simão, o que dizes? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi nem o corpo, nem o sangue, nem o corpo físico, nem o perispírito, mas o meu Pai, quer dizer, a sua consciência que te disse isso. O Pai é o que está dentro de nós. Mas aí eles assustaram, porque existia uma profecia que antes de voltar o Messias, teria que vir o Elias. O Elias tinha que vir antes do Messias. Mas ele falou, ele já veio. É este que aí está. E textualmente na Bíblia, eles entenderam que era de João o Batista que ele estava falando. E a coisa não é só isso. Vocês acreditam na reencarnação ou na encarnação? Vamos fazer uma votação aqui. Quem acredita que nós reencarnamos, levante a mão. Muita gente. E quem acredita e não percebeu que Allan Kardec sutilmente mudou a frase para encarnação? Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E essa força é o Evangelho, como nós já falamos. Questão 605A. Antes do Evangelho, ele já havia dito: o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. E o que ele colocou no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, mais tarde? O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E ele termina dizendo: o perispírito é a alma evoluindo. Já que ele grafou na questão 540 que tudo cresce, tudo evolui. E já ouvimos de espíritas: a matéria só progride, só o espírito evolui. Mas a matéria não é um dos estágios do espírito? Vocês nunca leram isso em Leon Denis? O espírito começa como uma luz, um fascículo de luz, que segundo Miramês depois transforma-se em fluidos, em radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade, vida, átomos físicos. E depois sobe ascensionando rumo à angelitude. Já leram isso em André Luiz, que tem também. Em Pietro Baldi também encontra-se. Então, quando falamos estas coisas, e lembramos da obra Universo e Vida, de Hernani Santana, quem conhece essa obra? Lá ele afirma, e a obra foi editada pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. As obras de Rostang, depois de 70 anos, eles negaram, mas essa até agora não negaram. Então está valendo ainda. E lá narra que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Agora raciocine comigo.
se Jacó reencarnou como Moisés, Jacó não existe mais. Vocês podem ir lá no plano espiritual, vocês não vão ver mais o Jacó. Ele reencarnou em Barra do Garças como Moisés, para abrir ali o rio Araguaia. De repente o negócio fica meio complicado, né, para a gente atravessar. E mais tarde Moisés reencarna como Elias. Então ele não existe mais, só existe o Elias. E mais tarde o Elias volta como João o Batista, porque é Jesus que disse. Então Elias não existe mais, só existe o João o Batista. Não é assim que acreditamos em reencarnação? Agora me explica como Jesus conversou com Moisés e Elias no Monte Tabor. O João não compareceu à reunião porque estava recém-decapitado. Com certeza estava passando por um processo de confusão, mesmo com a evolução que tinha. Vocês já raciocinaram a respeito? Porque do contrário, como esses jovens, como Gustave Gelei, como Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele narra que uma das personalidades, uma de suas almas que estava coordenando o corpo, estava deixando o corpo morrer. E a que assume, substituindo a que estava deixando o corpo morrer, com estas palavras assim o disse: nós precisamos desse corpo, nós no plural. E a personagem que o anima já não se alimenta adequadamente, e quando se alimenta não sabe absorver os nutrientes. Não adianta ir lá na churrascaria, né, do nosso irmão Wellington, se não souber absorver os nutrientes. Porque se eu pegar o mínimo de ingredientes e eu pego tudo que existe lá, até o estoque dele, eu acesso. É o que ele não confeccionou ainda, porque tudo está conectado. Então, quantidade de alimentos não garante nutrição. O que garante a nutrição é como eu me comporto na hora da refeição. Então, quando Leon Denis narra que alguém assume, e lá está registrado que ficou 4 anos, consertou o que a outra estragou. Ficou consertando o que a outra estragou. Que praticamente matou o corpo. E antes de devolver o comando, a que antes coordenava, que com certeza durante 4 anos foi fazer um curso intensivo, ou no mínimo acompanhar quem estava governando e consertando, aprender a conduzir. Porque como mecânico, à época que assim agíamos, eu não consertava o seu carro se você não quisesse saber por que você estragou e prometer mudar o seu comportamento. E assim como eu fiz montagem e manutenção em informática, eu não montava um computador para você se eu não soubesse o que você vai fazer com ele. Que a pessoa chegava pedindo uma configuração que dava para você quase que transformá-lo num foguete e ir para a Lua, que ninguém nunca foi por lá. Acredita-se quem quiser. Vocês acreditam que foram lá? Lá não tem vento. Como que a bandeirinha do povo que fala que foi, tremula por lá? Agora, como espírito, Maria, João de Deus, foi em Marte, foi em Júpiter, foi em outras constelações, nas quais sistemas solares tinha 3 sóis, e foi com a velocidade do pensamento, porque em alguns segundos, aí fica essa polêmica de extraterrestres, e aqui nós fomos lá ver, e eu tive a honra dessa vez, antes de vir, 2 ou 3 dias antes, me parece que na terça para quarta-feira, eu visitei a cidade espiritual do chamado extraterrestre. Como que chama lá o local que você me levou? Disco Porto, lá na serra que você me levou lá, Serra Azul. E eu visitei, e existe, para quem tem olhos de ver, a cidade, a colônia de seres de outras dimensões, porque eles usam espaçonaves. Isso, para seres evoluídos como Maria, João de Deus, é carroça, porque ela viajou com a mente. Em alguns segundos
para Júpiter, para Marte e para outras constelações e até galáxias. Por isso, quando nós falamos que o Espírito, assim está registrado conforme as traduções na questão 560 do Livro dos Espíritos, já que na 540 eu disse que tudo cresce e evolui, e completo agora, desde o átomo primitivo, que é o Espírito na sua origem, até o arcanjo que começou por ser átomo. Vergonhosamente não existe uma tradução que tenha essa informação hoje. Nós somos as antigas para encontrar a informação para colocar no livro. Começou pelo átomo, comecei por ali. Começou como átomo, eu comecei como aquele camaradinho ali, ó. Mas por ser, não existe mais nenhuma tradução falando isso. Eu passei pelo reino mineral, muitos espíritas. Passei pelo reino vegetal, mas você não foi? Passei pelo animal, não, eu passei de ladinho. Mas não é isso que está na questão 540. Primeiro, obedece os fenômenos físicos, sendo átomo. Depois, comanda os átomos, como fenômeno psíquico. E depois, comanda e dirige os fenômenos morais. A individualidade moral, conforme o Livro dos Espíritos, questão 72a, é a inteligência. E quem comanda a inteligência é a consciência. Então eu vou, se tudo cresce e evolui, do átomo até o arcanjo ou ao imensurável, todos nós, e eu não consigo sair da palavra todos, todas, sempre, jamais. Se você estiver saído, você me ensina. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Aí eu olho para o meu corpo e lembro do Livro dos Médiuns, que o meu corpo é feito de átomos e Kardec nos ensina a criá-los no Laboratório do Mundo Invisível, na obra O Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131. E não só criar um átomo, transformá-lo em alimento ou em medicamento, como lá está. E mais tarde, na obra A Gênese, ele nos ensina a criar moléculas. Eu arrebanho uma porção de fluidos, com o meu pensamento e minha vontade, gravo nestes fluidos as minhas virtudes, condenso essa energia em meu perispírito, transforma em moléculas saudáveis e as transporta para curar as que estão doentinhas no meu próprio corpo. E termina dizendo, há uma fonte permanente de energias em nosso perispírito. E Joana de Ângeles, há um médico no interior do corpo e uma farmacopeia com recursos inesgotáveis. Nós vamos ver amanhã. Se tem, por que eu tomo medicamento, por exemplo? Como eu cheguei a tomar 25 doses por dia. Só que tem quase 30 anos, vai fazer o ano que vem, que não tomamos remédio de espécie alguma. O carro que nos trouxe até aqui, está ali na frente de vocês, foi o remédio que eu usaria durante 20 anos, pus na poupança. Se eu tenho um médico dentro do corpo, se eu tenho uma fonte inesgotável de energias no perispírito, se eu tenho outra na mente, conforme André Luiz, em Evolução em Dois Mundos e em Mecanismo da Mediunidade, se a minha consciência sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, o que eu estou esperando? É o que disse-nos Sócrates. Ou melhor, o que leu Sócrates no portal do Santuário de Delfos, porque quem disse foi Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria no Egito. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E mais tarde Jesus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso,
O pensamento pode ser expressado por 3 meios, segundo vários autores. Eu posso transformar o instinto, porque isso não está no Evangelho segundo o Espiritismo. No início, o homem tem apenas instintos. Já leram com paciência essa questão? É o item 8 do capítulo 11. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos, e o amor é o maior deles, que resume todos, é os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. Joana de Ângeles resgata essa informação e ela estava na codificação. E eu não vou discutir com Joana de Ângeles. Sensações se transformam em emoções. Mais purificado, o homem possui sentimentos. E no ponto mais delicado, mais sublimado dos sentimentos, que nós chamamos de virtudes, o amor reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes experiências. E Carl Gustav Jung, citado por Divaldo Pereira Franco, afirma: a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. E só tem o discernimento quem vive a experiência. Por isso, eu posso transformar os meus instintos em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos. E não é só Joana de Ângeles falar que os sentimentos se transformam em pensamentos na linha de ascensão. André Luiz também. E vários outros autores, como Emmanuel. O pensamento se transforma na inteligência intelectiva, ela na inteligência emotiva e a inteligência emotiva na inteligência espiritual, que já é a virtude em si. Aí a gente volta lá atrás. Eu sou a caridade, disse o Espírito Caritas. Então a caridade é um ser, mas ele é feito de 3 seres menores. Consulte o item 16 do capítulo 10º, vocês vão ver que a caridade tem 3 potências. Algo nela que atrai o assistido, algo que o acalma e algo que o reergue. Mas isso só uma das potências. Mas ela é benevolência, indulgência e perdão segundo Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Vocês confiam no Espírito Amélia Rodrigues? E quem psicografou Amélia, que é o Divaldo Pereira Franco? Alguém confia? Se confiarem, eu cito a obra, o capítulo e a informação que está no capítulo. Só por agora, diga que confia só para me agradar. Ela foi um dos 12 discípulos de Jesus, isso eu não tenho dúvida. Porque alguém que tem tanta intimidade com Jesus e fala com tanta beleza do Evangelho, eu desconheço um outro espírito, com todo respeito a eles. Com todo respeito a Emmanuel, a Chico Xavier, mas a beleza de Amélia falando do Evangelho do Cristo é algo ímpar entre todos eles. A obra chama-se Pelos Caminhos de Jesus e o capítulo é o Anjo da Misericórdia. E ela narra que 3 espíritos ou 3 entidades de alta hierarquia se apresentaram no alto da cruz para confessar a Jesus que fracassaram com ele. E a primeira entidade se aproxima. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda, eu sou a esperança. E a terceira, eu sou a caridade. Nós fomos expulsas do coração do homem.
E ele evoca uma quarta entidade chamada de misericórdia, para reconduzi-las de volta ao coração do homem. E ela narra com todos os detalhes, nesse capítulo, 3 entidades de alta hierarquia. Agora, o que eu vou falar agora, vocês não contar para ninguém. Aqui é uma escola, não é? Não conte para os alunos. Veja, se eu tenho uma consciência que é a soma de todas as minhas vivências, o que há de mais nobre e puro é o que está no centro dessa consciência, que chamamos de superconsciência, o reino de Deus em nós. São vivências que já tivemos, experiências e virtudes sintetizadas e se expressam por intermédio do centro coronário, formando 972 virtudes num só fulcro de energias. E esse centro coronário capta do cosmos o hálito divino. E quando esse hálito divino chega em nossa mente, ele chega como forças de estímulo, como pensamentos, segundo Miramês. Ainda Miramês, enquanto a vontade não abraçar a mente e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação, nada haverá. Só que a vontade é o Cristo em nós, que representa essa consciência profunda. Ele a expressa. Lembra de Jesus? Não sou eu quem faço as obras. O Pai as realiza por meu intermédio. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E céus, sinônimo de consciência. Então imagine algo quando nós queremos expressar uma de nossas virtudes, a paciência, a compaixão, ela vindo para o mundo mental e encarnando em nós como um potencial. Ou eu promovendo alguma coisa do meu próprio ser e criando os meus pensamentos ou as minhas virtudes. É simples. Nós vamos ter mais 4 módulos depois para trocar em miúdo esse negócio. Se tiverem paciência, eu não consegui comprar paciência no supermercado. Você já conseguiu? Na farmácia que tem, mas você exercita na fila e em várias outras situações. E a paciência é filha da autoconfiança, Joana de Ângeles. E a autoconfiança gera também outras realidades. Ela fala isso. Então a paciência pode gerar mais autoconfiança, que vai gerar plenitude, que vai gerar gratidão, que vai gerar alegria, que vai gerar a esperança, que vai gerar outras virtudes. Já que a fé é mãe de todas as virtudes. Então veja como é simples. Como vocês preferem plantar uma árvore? Com a semente? Com um galinho? De preferência roubado, né? Que se pedir não nasce. Dificilmente vinga. Se a gente pegar sem pedir, diz que dá mais certo. Um galinho ou uma enxertia? O que vocês preferem? Allan Kardec, item 76 do Livro dos Médiuns. A consciência se expressando por meio da inteligência em forma de pensamentos, e esses pensamentos não são outros senão o espírito encarnado em nosso corpo. Colocamos no segundo livro que quem encarna é um único pensamento, representando uma virtude ou vários potenciais. E quantos pensamentos nós elaboramos a cada 24 horas? Joana de Ângeles, 95 mil. Eu tenho a oportunidade de encarnar para mudar a minha vida, 95 mil possibilidades num só dia. E é isso que nós fazemos no nosso universo. Se assim não fosse, eu não estaria aqui para falar com vocês.
se isso não fosse possível. Então pense, há numa semente uma floresta inteira. Não pode haver? Porque eu posso pegar uma semente, dela vai nascer uma plantinha, se eu cuidar direitinho, ela vai florescer, frutificar, e daqui a pouco, e assim é o Espírito. Porque imagine, só por hoje, Emmanuel, cada órgão tem a sua consciência, cada sistema do corpo tem a sua consciência. O corpo é uma consciência independente da alma. Isso está em Gabriel Delany, na obra Alma Imortal também. A alma é imortal. Ele dissocia a alma do corpo e percebe que o corpo é uma entidade com vontade própria. E não é só isso. Você sabe, meu querido, qual que é a principal causa do suicídio? Nós tínhamos uma loucura para entender o que era. E descobrimos, e colocamos no segundo livro também. Quem afirmou foi o espírito Lancelin, na obra Iniciação Viagem Astral, por João Nunes Maia. Quando nós somos convidados para o despertar de consciência e recusamos, o corpo tem autoridade para nos expulsar. E ele prefere morrer do que continuar no mesmismo perturbador ou continuar sendo maltratado com os vícios de vário porte ou de variada ordem, como nós estamos vendo a nossa juventude hoje. Então é o corpo que expulsa a maior parte dos seres, que nós chamamos de suicídio. Ele faz isso porque nós sabemos do suicídio celular, a apoptose, de outro mecanismo de autodestruição que chamamos de autofagia. Aí pega uma situação como o chamado jejum intermitente e como o modismo. Eu fico 6 horas sem comer. E eu fico. 12 também. 24, tranquilo. 48, numa boa. E posso desafiar, eu posso ficar sem comer a partir de agora. E só comer domingo quando chegarmos em casa. E já fizemos isso num evento, de sexta até domingo. Você estava presente, Luiz? Na sexta-feira, o evento começou à noite, nós fizemos 20 flexões sem falcatrua, porque tem gente que só ergue o bumbum, né? E os braços ficam paradinhos. E no domingo, quando terminou o evento, nós fizemos 25 e só tomamos água. E uma cápsula desse tamaninho, que é enriquecida quanticamente com energia e vale por uma refeição, para quem acredita nessa possibilidade. Aí durante 6 horas eu fico falando da vida alheia. Se eu criasse átomos novos, moléculas novas, durante as 6 horas que eu fico sem comer e fosse abastecendo o meu corpo, aí é válido. Ou 12 horas, eu fico até 96 horas, só com a água, só vendo a água ou tomando banho. Mas o tempo todo eu fico criando elementos, porque eu estou dentro de um oceano de fluidos. Na minha consciência tem uma fonte inesgotável, na minha mente também, no perispírito, e ainda tenho uma fábrica dentro das próprias células, no interior dos microtúbulos, pequenos chakras ou microvórtices que geram energias. Não é só nas mitocôndrias que geram energias. Então, se eu sei, eu vou negar o alimento X que está complicando a sua vida, falo para o meu próprio corpo, e vou lhe dar o Y que vai curar, que vai ajudar a salvar a sua vida. Fazemos um planejamento, sabendo o que está fazendo, conheço as forças e as leis, sei convergir as potências para o interior de minha medula óssea, por exemplo, para criar
as células em outros locais do corpo a partir da célula-tronco. E nós curamos a coluna que desmontou da cervical à lombar em 1 mês e meio, mergulhando a mente no interior da medula óssea, principalmente nos fêmures, no adulto onde tem mais células-tronco. Agora adianta eu ir lá, mergulhar, trazê-las para a coluna e falar, conserte. Ela fala, mas com o quê? Cadê a matéria-prima? As diretrizes. Para que você quer esse negócio? Para fazer as mesmas coisas que você fez para estragar? Nem pensar. Onde está a matéria-prima? Como você vai fornecer? Pelo pensamento, pelos seus sentimentos, por suas palavras, por suas atitudes? Vai canalizar no ar, na luz, no alimento, no abraço? E eu preciso falar. Então, se eu der as condições, nós vamos ver isso no Quem Cura Quem, e eu consigo. Como nós temos vários casos, como que 58 crianças de mães e pais que não engravidavam, hoje estão aí encarnadas. E tem mãe que não tinha trompas. Isso não era novidade, porque a esposa do Dr. Jorge André não tinha as duas. E prometeram a um espírito que o receberiam como filho, e ele era um obsessor, um general nazista, e ele reconstruiu as duas trompas. A esposa de um cientista espírita, que morreu com 101 anos de idade, Dr. Jorge André. Tem vídeos dele contando a experiência. E agora no Rio de Janeiro, a Pamela, você conhece, né? Já ouviu falar da Pamela Olho? Ela nasceu com paralisia cerebral, com essas informações que estão nos livros, com esse projeto de O Despertar da Consciência. Ela reconstruiu, está a cada dia reconstruindo o seu corpo. Ela não tinha movimento nas mãos, hoje movimentam como as nossas. Não tinha sensibilidade dos pés. Até outro dia eu não sabia, ela não tinha olfato. E o primeiro cheiro que ela sentiu foi do limão. Então ela reconstruiu o seu corpo. Hoje é professora de biologia. Ontem ministrou uma aula no nosso canal, na quinta-feira, antes de virmos para cá. Então ela é a prova viva que isso dá certo, que isso funciona. Então não foram só essas mães. E ela narra que uma mãe não é espírita, não sabe nada disso que a gente sabe, e ela não tinha trompas. E de repente ficou grávida. Aí descobriu que tinha uma novinha. Embora a gravidez só foi até o 3º mês, porque não tinha trompa. Consertou a trompa. Então ele veio arrumar o espaço. E ela sabe que ele vai voltar. Ele veio arrumar a casa, como o Luiz Carlos está aqui, sua esposa Marília está ali, os pais da Aline que conduz-nos na live de domingo. Houve um interrompimento, o chamado aborto espontâneo. Em primeiro lugar, ela ficou de mal com Deus. Aí nós falamos, a criatura só veio dar uma ajeitada, você fez cesariana, Deus não errou o projeto. Se tem uma médica, que ela morou em Campo Grande, o Egínio corrigiu a informação, ela não é filha de Campo Grande. Ela morou em Campo Grande, seu esposo também. Ela estudou e trabalhou no Hospital das Clínicas, fez a medicina acadêmica normal, fez a medicina chinesa, trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo e nunca fez uma cesariana. E aí a Aline se programou, a Maria Flor, de imediato, pouco tempo depois, ela embarcou e veio já de parto normal, falou, eu quero nascer trabalhando. Deus trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, eu quero trabalhar como um pintainho faz, trabalhar para nascer. E depois elas não decidiram, né? O Lucas e a Aline, e agora, quem faz? Você faz a vasectomia ou eu a laqueadura? E enquanto eles não decidiram, a Isis embarcou e chegou e nasceu, parece que mais ou menos, o acontecimento começou um pouquinho antes, mas o trabalho no processo do nascimento de fato durou pouco mais de 10 minutos e quase sem dor. Como que eu falo que não tenho condição de conceber um filho, se Deus é que fez esse projeto?
Tudo é possível àquele que crê, àquele que compreende e faz e ama, porque o amor, ele gera a vida, ele nutre, ele organiza e mantém. Silencie um pouquinho, respirem esse ar agradável. Vocês sabem que a chuva é como lavar a alma da natureza. Os trovões desintegram os miasmas, as tempestades faz o processo de saneamento, e nesse ar puro, agradável, trazido por esta natureza por intermédio da chuva, dos agentes da terra, do ar, da luz, de todos os reinos somados, carrearam por ordem divina para esse ambiente energia de todos os matizes, que basta a cada um de nós visualizar o que deseja, mas não é só visualizar. Para que eu quero sarar? Para que eu quero músculos mais fortes, mais resistentes, ossos mais fortes, mais resistentes? Para quê? Quanto mais nobre for a intenção, e vai inspirando e pensando no que eu estou falando, quanto mais extensos os benefícios do ser que curou-se, mais profundo ele mergulha na sua própria consciência, e mais amplas serão as conexões com outras consciências em busca do saber, para a construção ou reconstrução de si mesmo. Respirem e imagine a menina Pamela ainda com um tumorzinho de 27 centímetros que abraçou o seu sistema reprodutor. E imagine dialogando com esse tumor de 11 a 13 quilos que ele teria, segundo a doutora Mayra, ele encolhendo para 5 quilos e ficando apenas em cima de um ovário ou abraçado com um dos ovários. E imagine ele de maligno transformado em benigno e encapsulado. Essa foi a promessa da equipe Despertar da Consciência, pela fidelidade desta criatura e o trabalho que ela realiza em prol desta causa. O Dr. Paulo César Frutuouro é um oncologista de renome e espírita consciente. Ele trabalhou 40 anos com médicos espíritos materializados, materializando órgãos, fazendo transplantes lá no Centro Espírita Frei Luís, no Rio de Janeiro. E quando ele fez a cirurgia, o tumor estava dentro de uma cápsula. Tudo que estava possivelmente espalhado foi reduzido ali, encapsulou, fez 2 biópsias, benigno, pesou 5 quilos. Quando ela nos convidou para palestrar, eu sabia que estava faltando alguma coisa. Por que eu não falei de imediato? A gente foi fofocando no ouvido de alguém para lembrá-la, porque o melhor da festa é a música, não é a palestra. Os músicos ou os musicistas expressam sua consciência. A arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. A música é a médium da harmonia. Foi o Espírito Rossini na Revista Espírita Allan Kardec. É uma das entradas para as moradas celestes. Quem ora às vezes não consegue atingir o seu intento, mas quem canta consegue, porque a oração é menos potente do que a música, porque foi Santo Agostinho que afirmou: quem canta, ora 2 vezes. E Miramês fala de uma situação no plano espiritual, de seres que ficaram aprisionados em casulos por seus vícios,
A oração daqueles mestres não conseguiram romper os casulos para libertar aquelas almas. Mas uma orquestra de musicistas do plano divino, quando executam a melodia, ela rompe todos os casulos e libertam todas aquelas almas. Então, cada músico, ele está expressando a sua consciência e ao mesmo tempo sendo médium de outras consciências, de outros sentimentos que se incorporam aos seus, pensamentos que se incorporam aos seus e transformam-se em vibrações que viajam pela estrutura do ar, formando sons e chegam em nossos tímpanos. E se não estamos em silêncio para ouvir e sentir a essência do que está na música, não só pelo ouvido externo, pelo ouvido médium, pelo interno, pelos ouvidos da alma, e entender a mensagem do Cristo por intermédio da música, que segundo Kardec, Leon Denis, é essencial nas casas espíritas. E tem muitos centros espíritas que proíbem a música. Então, parabéns aos musicistas, quem tiver a honra de ouvi-los, o maestro. E quando aplaudimos, é a multiplicação das benesses recebidas, devolvendo a eles 100 vezes ou 1000 vezes a mais do que nos ofertaram. Então faça isso, aplauda-os, é a nossa gratidão por todos eles. Abraços de luz e paz e muito amor. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.